Queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 11. É um prazer estar com vocês aqui. Sou o Guilherme Freitas, esse daqui vocês também já conhecem, é o Igor Visioli. Vamos continuar falando da aula de sono, mas antes vamos trazer para você alguns recadinhos do coração importantes para o nosso curso, tá? Amigos, é o seguinte, vocês estão gostando das aulas, estão conseguindo interagir bem com o conteúdo? Espero que sim. Porém, muitos de vocês não estão se manifestando no nosso grupo no WhatsApp, tanto na sexta-feira quanto aos domingos. Estamos esperando aí você conversar, trazer conteúdos e conversar com a gente a respeito do conteúdo do curso também, que isso é muito importante, tá? Então venha interagir, traga sua colaboração, suas dúvidas, converse com os demais, os colegas, tem bastante colegas que gostam de ajudar lá no grupo também, gostam de conversar, gostam de trazer conteúdo. Então não se esqueça desses momentos importantes, onde podemos conversar sobre o assunto e interagir sobre a aula, tudo bem? O outro ponto também é que qualquer problema que você estiver tendo com a plataforma do curso, qualquer dúvida que você tenha, ou se você está com alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp oficial, que esclareceremos para você todos os pontos e ajudaremos aí com a dificuldade que você tenha também, tá? Esses dois pontos são fundamentais. O terceiro ponto também é que o curso está caminhando normalmente, ele está acontecendo, todas as aulas estão indo normalmente para o ar. Estamos passando por algumas pequenas turbulências aqui no centro de estudos, no que diga respeito à grande quantidade de coisas, a grande volume de informações a serem processadas. Então o curso está acontecendo tudo normalmente e os demais auxiliares aí, como por exemplo as cartas que ainda não foram para o ar, por problemas técnicos, em breve serão disponibilizadas, tudo bem? Caso você queira falar alguma coisa a respeito disso também, entre em contato conosco que nós ajudaremos você. Enfim, vamos começar essa aula incrível, vamos passar a nossa vinheta primeiro e vamos começar a falar do porquê você não está tendo uma noite de sono tranquila, ou por algum motivo você não esteja dormindo bem. E é isso, amigos. Estamos de volta após a nossa vinheta, porque Igor e eu vamos continuar falando de sono. Na aula passada, a aula 10, conversamos aí dos benefícios do sono, quanto o sono é importante para você. Demos uma aula incrível, cheia de conteúdo, cheia de coisa de qualidade, né, Igor? Foi bastante coisa pro ar. E nesta aula, conforme o prometido, vamos falar para você um pouco do porquê você talvez não esteja dormindo bem. Isso acontece muito na sociedade moderna hoje. As pessoas têm muitos distúrbios de sono e grande parte desses distúrbios são por coisas simples. Existem certas situações que você não está dormindo bem porque são preocupações de fato iminentes, né? Você está preocupado com a saúde de uma mãe, de um filho, de um amigo. Você está preocupado com um problema que você precisa resolver e não está conseguindo. Esses são problemas mais iminentes. Agora, se você não está tão preocupado, se você está bem e você não está dormindo bem, é porque alguma coisa está errada aí no seu dia a dia, né, Igor? Bem errada, né? A gente falou da última aula sobre o café, né? O uso excessivo de café. Não sei se para todo mundo, mas eu vi umas matérias, né? CNN, G1, essa semana aí que se passou, trazendo muito relato sobre a cafeína, o estímulo, pessoas que têm insônia por causa do café, né? A gente trouxe outros problemas também, né? Não dormir cedo, ou até mesmo não porque não dorme cedo, mas seria interessante, né? Por causa da pineal, do Sim. hipotálamo, da melatonina, serotonina, enfim. É bom dormir sempre no horário coerente, não dormir 1, 2 da manhã, que não vai estar tempo do seu cérebro para fazer ali aquele estágio da melatonina. Mas muita matéria saiu essa semana, acho que tem até umas blogueirinhas aí que eu sigo aí, um pouquinho mais comediante também, falando sobre pessoas que têm essa certa indisponibilidade, né, que é dormir cedo, não dorme, ou toma muita cafeína, toma muito energético também, que tem composto de café, né? Cafeína e taurina, né? Que a gente vê várias pessoas na nossa idade, até mais velhas ou mais novas, tomando, não vou falar mal da marca, né, porque não pode, mas energéticos, né, que dá talvez, que fica tomando 2, 3 por dia, e aí não consegue dormir, ou não quer dormir, e aí vai trazendo mais problemas para sua saúde.
Esses produtos estimulantes que o Igor está conversando, de fato, essa semana, esse assunto veio à tona mais uma vez. Eu acho que a cafeína é um assunto que deve ser muito debatido, porque a gente está acostumado muito a explorar os benefícios da cafeína. Porém, a gente não acaba falando assim dos possíveis malefícios que ela pode te provocar, como, por exemplo, tirar seu sono. A cafeína, né, Igor? Não sei se você concorda comigo nesse momento agora. A cafeína é um produto que você usa para se estimular, mas você fica cada vez mais viciado. E quanto mais viciado você fica, cada vez mais cansado você fica também. Então vai chegar uma hora que você vai tomar um balde de café e vai estar se arrastando pelos cantos com uma olheira bem grande. Porque o café, uma informação importante sobre o café, ele também colabora com a oxidação dessa região, dessa nossa região da pele aqui, da região dos olhos, tudo. Então, se você tem olheiras, pode ser que essas olheiras, por exemplo, estejam sendo potencializadas também pela cafeína. O café é menos 200, né, na oxidação? Ele é mais 200. Mais 200. Na tabela de oxidação, existem os antioxidantes, que estão na classe dos negativos, e os oxidantes na classe dos positivos. O café está na posição mais 200, então ele tem potencial de oxidação de 200. De 0 a 200, né, ele pode ter esse potencial oxidante. O que se torna um produto oxidante? É uma oxidação que o organismo consegue se livrar? Eu concordo que é sim. Mas, ao mesmo tempo, também é uma oxidação que você pode evitar porque ela te atrapalha bastante. Então, o primeiro ponto da nossa aula é esse. O café pode estar atrapalhando a sua noite de sono tranquila e te deixando preguiçoso no seu dia, te deixando cansado, te deixando desestimulado ou extremamente estimulado ao ponto de você não conseguir ter raciocínios bons, ter só raciocínios ruins, né? Que isso é ruim também. E, por fim, também, o café pode estar te dando uma baita de uma enxaqueca e uma dor de cabeça. E isso também atrapalha a sua noite de sono tranquila. Que foi meu relato da última aula, né? Sim. Tá com a labirintite, né? A gente vê que nessa época do ano que esfria um pouco mais, a gente vê pessoas que, eu tô com dor de cabeça. Aí você já para e pergunta, você tomou quanto de café? Aí a pessoa já fala, tomei umas 3 xícaras, mas são umas 3 xícaras tamanho de escopo. E além disso, pessoa que toma café, não sei se é um relato pessoal que eu vejo, pessoas que tomam muito café não gostam de tomar água. Mão dadas. Raramente você vê a pessoa tomar ali não sei quanto que é ideal, porque a indústria farmacêutica está mudando, né? Uma hora fala que é 2 litros, outra hora fala que é 3, outra hora fala que é 1, outra hora fala que é só 1, aí outra hora fala que é 4, enfim. Então não toma nem, sei lá, meio litro de água por dia. Sim. Ou quanto toma, e é um refrigerante também super oxidante, mais energético, né? O próprio refrigerante, sucos industriais, né? Que aí a gente só sabe também que faz muito mal, né? O açúcar, o excesso de açúcar também, como é energético, né? Estimulante, também influencia, né? Então a pessoa não basta colocar o café, tem que colocar aquelas 3 colheres cheias de sopa de açúcar. Sim, exatamente. O café com açúcar é uma combinação também. O açúcar atrapalha o sono, tá? Não só o sono. No ano passado nós tivemos uma aula de açúcar. Então é sempre a gente bom manter esse horizonte sobre isso. Combinado ao café, você está deixando ele duplamente oxidante. Então sim, de fato, quem toma café sem açúcar tem menos oxidação, mas também tem uma tendência à psicopatia, de acordo com o Igor. Eu falei isso? Não. Eu, quando tomava café sem açúcar. Eu aprendi a tomar o café sem açúcar. Agora eu optei assim por reduzir bem drasticamente a quantidade de café. Só tomo em ocasiões especiais, quando alguém me oferece, na casa de uma tia, alguma coisa, um pedacinho de bolo ali, um café, eu até tomo um pouco. Mas eu evito o café na medida do possível hoje em dia, substituir por outras bebidas. Igor, então você falou do açúcar. E é um tema interessante porque o açúcar também é um alimento processado, altamente processado, que vai gerar uma série de reações em cadeia no nosso organismo. E essas reações também podem ser a superestimulação do cérebro, que é o caso de pessoas com metabolismo mais acelerado, né, que já absorvem aquele nutriente. O nutriente já é encaminhado muito rápido e a pessoa acaba perdendo o sono também, né? Perdendo o sono. Além do açúcar estar muito relacionado com a obesidade, então cuidado com o açúcar, porque ele provoca e colabora com a manutenção da obesidade. Então é bom a gente sempre evitar esse fator, né, e na medida do possível. Bom,
esses são dois pontos importantes, mas agora nós vamos falar também dos benditos dos equipamentos eletrônicos. Olha, chegou na parte interessante. Né? Chegou na parte interessante do que acontece no nosso dia a dia, também é uma coisa que atrapalha bastante. Temos aqui na nossa mesa, né, Igor, computador, celular, talvez aí você esteja assistindo a gente de um televisor, uma TV de LED, ou você está vendo aqui de um outro equipamento, enfim, de um tablet. Qual que é o perigo disso, Igor, para o nosso sono, assim, né? O que isso atrapalha de fato no nosso sono? Primeiramente o estímulo, né? Acho que a gente pode falar do estímulo visual, sonoro, ou seja, tá ali assistindo um videozinho, né, nas redes sociais da vida, se estimula, aí passa pro outro, aí quando fecha, tá ali 2 horas ali, tá madrugada, ou 1 hora que seja. Mas vamos supor, eu fico aqui 30 minutos no celular, e aí eu falo, agora eu vou dormir. Coloco no canto. Só que meu cérebro já tá ali, estimulado. Aí você vai olhar, coloquei pra despertar? Aí começa a olhar. Peraí, não atualizei o e-mail. Quem atualiza e-mail, né? Porque, né? É só desculpa. E também a gente pode trazer com você, né, essa parte do malefício radioestésico do celular. É o malefício radioativo desses equipamentos, né? Eles emitem raios de radiação. Que é super prejudicial para a saúde, né? A gente pode até trazer alguns relatos que a gente coloca o símbolo do André Felipe, né? Na parte de trás do celular, junto com o cobre, né? O nosso é com cobre, mas você pode colocar um adesivo também. Por exemplo, no meu quarto tem uma TV e um notebook. Acho que é o mais eletrônico que vai ter no meu quarto, além do celular. Mas o celular eu sempre tenho que deixar mais para a porta ou do lado de fora da porta, para quando tocar eu ouvir. Mas todos os equipamentos da minha casa tem o André Felipe. E é incrível. A vez que eu coloquei no meu celular, ele travou, ele desligou. Ele ficou literalmente 1 hora, assim, parecendo que eu não estava usando ele, porque eu coloquei o de cobre e ele já barrou ali a energia. E meu celular na época era 5G, na época não tinha tanto 5G, então eu sentia assim, o calor dele, né? A gente até brinca com a Juliana Lima, que eu sou uma farmácia ambulante para essas coisas de naturopatia, de etc. Então eu senti assim o peso, né? Tanto que se a gente pegar o meu celular e o do Guilherme, o meu celular é mais pesado, assim, não porque ele é mais pesado, mas porque a energia dele agrega esse peso. Então acho que é interessante falar agora sobre o celular, sobre essas moléculas que muita gente fala que não é cancerígena. Que uma vez eu li um estudo muito bem elaborado e esse estudo simplesmente sumiu dos Googles da vida. É um estudo que a indústria sempre faz questão de tirar. Né? Foi naquela época que os celulares explodiam, não sei se vocês se lembram dessa época. Aí. Tinha uma marca que explodia no bolso, explodia na cara. Então foi na época que fizeram todo um rebrand, né? Todo um gerenciamento de crise para ninguém ver o que de fato estava acontecendo, e isso é um pouco assustador. Mas a gente pode falar até mesmo do Lair Ribeiro. Sim. Lair Ribeiro fala, né? Não durma com o celular. Ou, não fique muito tempo com o celular. Tem celular? Coloca na bolsa. A gente mora em São Paulo, uma cidade perigosa. Como coloca na bolsa, né? Mas tudo bem. Então coloca sempre mais distantes possíveis na hora de dormir. Não tenta tirar tudo da tomada. Tem até o Paulo Salto, tem um equipamento, não é um equipamento, mas é uma parte que coloca na tomada de cobre, que ele diz que barra a entrada. A gente pode até pedir para ele futuramente dar uma aula sobre isso. E barra a entrada da energia também, energia elétrica no ambiente. E ajuda. Sim, exatamente. Ajuda bastante. Então o celular, ele emite sim uma certa radiação, atrapalha a nossa saúde e atrapalha também essa grande quantidade de luzes claras que as telas emitem, que entram na nossa pineal e atrapalham aí o desempenho dos nossos chakras, por exemplo. Ou até mesmo essa pineal capta dessa luz, encaminha ali para o cérebro, e isso atrapalha bastante aí o seu organismo, o seu sono. Então esses equipamentos eletrônicos, à medida que você vai chegando na hora de dormir, é bom você usar menos e usando pouco, ou se possível não usar. O cenário ideal é que, por exemplo, você parar de usar esses equipamentos 2 horas antes de você dormir. Que é impossível, né? Na sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea é isso. Você pode, como o Igor falou, usar o gráfico radioestésico de André Felipe, que também funciona muito bem para pelo menos neutralizar um pouco dessas energias.
E quando você for para o seu quarto também, todos os equipamentos eletrônicos devem estar desligados. E o seu quarto deve estar escuro, 100% escuro. Você tem que colocar a sua mão a essa distância do rosto e você não pode enxergá-la de maneira nenhuma, não pode enxergar nada. Para que você consiga ter uma noite de sono reparadora e fazer a síntese das vitaminas importantes aí no seu sono para que você tenha uma noite tranquila e restauradora para você. Então, esses equipamentos eletrônicos busquem desligar todos. Se o modem fica no seu quarto, além de ter um André Philip lá colado nele, como o Igor faz, desliga ele da tomada de noite, liga de manhã quando você for usar de novo. Enfim, tome cuidado com esses equipamentos eletrônicos porque eles também são grandes responsáveis por retirar o nosso sono. E aí, sem saber o que está acontecendo, o que a gente faz? Vai lá na farmácia e compra um remédio para dormir. Não é isso. Busquemos resolver isso de maneira natural. Só lá dentro, né, o André Philip, uma vez a gente até colocou no grupo, aí o pessoal questionou, mas é André Philip ou é Escape? É Escape, né? Escape. É o mesmo símbolo, tá, gente? É que o André Philip, ele foi um estudante, professor, um cientista, e ele criou ali o símbolo, estudou aquele símbolo, e então eu chamo de André Philip porque é o nome dele, mas tem gente que chama de Escape na radiestesia. Então, só pra ter isso dentro. Exatamente, são os mesmos símbolos, né? Isso é importante deixar claro também. Gente, falando de equipamentos eletrônicos, vamos falar um pouco também das luzes brancas, que são as luzes fluorescentes e são as luzes de LED também. São lâmpadas contidas como modernas e que economizam grande quantidade de energia, né, Igor? Economizam muita energia, porém são altamente estimulantes aí para o seu organismo e podem atrapalhar aí a qualidade do seu sono. Para a lâmpada branca, não é uma regra assim que ela atrapalhe o sono de todo mundo. Mas pessoas mais sensíveis ao sono e pessoas que têm um metabolismo mais acelerado podem sim sofrer com esse problema, tá? A lâmpada branca, ela faz parte do nosso dia a dia hoje, né? E fica difícil a gente não conseguir viver sem ela. Inclusive até na iluminação pública ou em outros setores da sociedade, essas lâmpadas estão cada vez mais presentes por uma questão de segurança mesmo, né? Anteriormente, teve uma época aqui, inclusive em São Paulo, que implantou-se a iluminação de vapor de sódio. A iluminação de vapor de sódio, na época, além de ser mais eficiente do que a iluminação anterior, que era uma iluminação também de vapor de sódio, mas de cor branca, ela era uma iluminação amarela que tinha uma grande quantidade de iluminação, iluminava muito mais para onde você passava. Essa lâmpada era também menos prejudicial para a sua saúde à noite, por isso que foi uma das alternativas utilizadas pela prefeitura para evitar riscos à saúde. Porém, de acordo com a ciência, a luz branca hoje em dia não faz mais nenhum mal. Então, ela está presente, inclusive, aí na grande parte da iluminação pública, justamente para tentar melhorar a sua segurança aí na sua cidade, no seu bairro, onde você mora. E é uma lâmpada estimulante. Por quê? Porque você vem andando do ponto de ônibus à noite, por exemplo, e vai entrar na sua casa, você passa por uma grande quantidade de luz branca. Chegando você na sua casa, você recebe mais luz branca, como é o caso aqui do nosso cenário hoje, que também é na minha casa. E isso pode te deixar um pouco pilhado. Então, tente usar abajures, por exemplo, com lâmpadas de outras cores, como por exemplo a cor amarela. Tem até ali o ring light, deixa eu pegar. Assim, o ring light é uma coisa bem legal, né? O Igor vai mostrar pra gente agora, vai ter um corte do ring light, que ele tem uma coloração um pouco mais branda. Se vocês avaliarem aí, bem aqui ao lado do meu rosto, é uma lâmpada que ela tem uma coloração mais branda, que você pode utilizar, por exemplo, um ring light desse tipo, para iluminar o seu quarto antes de você dormir. Quanto mais branda for a cor, melhor para a qualidade do seu sono. Quanto mais clara for, pode ser que te estimule também e você tenha mais dificuldade para dormir, né, Igor? Deixa o Igor sentar de volta aqui com a gente, para ele fazer considerações sobre esse assunto também, porque a luz também atrapalha um pouco o sono dele. Já me falou isso uma vez. Foi o que eu trouxe na outra aula, né? Nossos ancestrais, a gente tinha que acender a fogueira, então a gente acendia a fogueira, comia e dormia, a fogueira apagava, a gente amanhecia outro dia de 5h30, 6 horas da manhã, então esse é o ciclo natural. A luz amarela, de fato, tem vários estudos, não aquela luz amarela, enfim, essas luzes até que podem mudar de cor, mas estimula sim o sono, né? O processo
de startar, acho que é a palavra correta, né? Pra pessoa dormir, né? No cérebro ali dentro. Não dormir no cérebro, né? Mas dormir. Sim, pra pessoa ter uma noite de sono tranquila, pro cérebro ir apagando aos poucos, né? Pra ele se porque o branco é muito estimulante, né? Por mais que a gente possa falar que não influencia tanto, mas influencia, né? Acho que é que nem o celular. Não sei se vocês colocam na função, tem uma função no celular que você coloca que é modo leitura. Aí a tela fica mais amarelada. Então é uma coisa mais interessante. Um outro motivo também que atrapalha o nosso sono é uma coisa que acontece geralmente durante o sono, que é a apneia do sono. Você sofre de apneia do sono? Você ronca muito? Para quem ronca muito é um problema, porque isso atrapalha a qualidade do nosso sono, porque acorda a gente de maneira agitada, a gente acaba ficando assustado quando acorda com a apneia, né? Então existem alguns motivos que você pode ter desenvolvido a apneia. Dentre eles, problemas respiratórios, tá? Obesidade e um outro motivo também muito comum na nossa sociedade hoje, que é comer aquele pratão de comida bem generoso e dormir. Acontece bastante, né? A gente se acostumou a ir comer e dormir também, que eu não vejo assim como um problema iminente, né? Existem problemas maiores na nossa sociedade hoje do que comer e dormir logo direto depois de comer. Porém, é o que a gente está comentando agora. Existem diversos estômagos, diversos duodenos, diversas glândulas que podem se comportar de maneira diferente de uma pessoa para outra. Diversos tamanhos também de pessoas, tudo. E isso pode provocar em você a apneia, por exemplo, que atrapalha o seu sono. E aí, Igor, é gostoso bater aquele pratão e dormir, né? Coisa boa. Encher aquele prato cheio e dormir assim. Principalmente pra pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Gastando energia, né? Com movimento, aí não come o dia inteiro, né? Na conotação do trabalho. Aí chega em casa, obviamente vai querer comer, que é o único momento do dia que vai ter pra comer. Exatamente. Então é bem complicado falar sobre esse ponto, né? Aqui, levando em consideração a sociedade atual que está. Então por isso que a gente fala, tome um café da manhã, leve marmita, mas a gente prefere não almoçar no ambiente de trabalho, ou levar marmita, ou comer fora no almoço pra fazer esse pratão à noite. E aí vem todo o contexto, vem o excesso de cafeína, o excesso de açúcar, aí o prato. Aí também vem o celular, vem a net. Pode citar o nome? Não, aquele streaming. Os streaming da vida, né? As séries, as coisas da vida. Então, é um complemento do outro, né? Quando a gente fala que tudo é um todo, a gente não tá mentindo, né? A gente vê que um vai levando pro outro, efeito dominó. Sim. E tem outro fator também, uma síndrome bem interessante, que é a síndrome das pernas inquietas. Vocês já viram falar em síndrome de pernas inquietas? Tem um estudo, um conhecimento, um conceito também que conecta essa síndrome a consumo de alguns produtos de origem animal, tá? Essa síndrome é quando você não consegue ter o controle específico das suas pernas. Você está ali e de repente você começa a mexer, você quer parar de mexer e começa a mexer a perna e não para. Isso acontece também bastante por quê? Porque isso acaba acontecendo durante o sono, durante a noite, despertando a pessoa e a pessoa não conseguindo dormir bem. Então esses são problemas assim que eu acho que cabe até outros conteúdos no futuro, dá para falar bastante coisa sobre isso. Mas é bom você averiguar e buscar tratar de maneira natural esses problemas para melhorar o seu sono também, tá? A gente considera isso bastante importante para que a sua qualidade de vida melhore. E um outro ponto também, que eu sempre estou trazendo aqui, sempre estou trazendo dicas para tentar controlar e remediar esse problema. Controlar, na verdade, não, curar esse problema, tá? Porque aqui a gente não gosta de remediar, nem de ficar controlando nada. É a ansiedade e a depressão. E o estresse, que é muito presente hoje no dia a dia, que também podem atrapalhar o seu sono, em especial a ansiedade e o estresse. O estresse é algo muito corriqueiro, muito comum, que possui causas multifatoriais também, né? Pode estar relacionado aí ao ambiente que você viva, ao trabalho que você efetue. Existem muitos trabalhos que são efetuados em situação de estresse. Pode também estar relacionado ao seu ambiente, à sua residência, o seu local onde você viva. Você pode estar vivendo uma série de conflitos, de desgastes ali que levam você a um estado de estresse, tá? Pode estar relacionado também à qualidade da sua alimentação,
A dieta é fundamental, tudo que entra pela sua boca é fundamental, né? Então isso vai influenciar também. E por fim, pode estar relacionado também ao seu íntimo, né? Você pode estar estressado com você mesmo, você pode não estar satisfeito com você mesmo, e isso leva você a uma situação de estresse. Pois é, Igor, e a ansiedade também não é muito diferente, né? A gente acaba tendo aí caminhos parecidos para isso. Então, a pessoa ansiosa, ela também está vivendo uma situação de estresse. E aí, através disso, ela vai lá e entra num estágio aí que a pessoa acaba começando a ficar assim com pouco controle da sua ansiedade e tudo, e isso pode atrapalhar a qualidade do seu sono. É por isso que a gente traz um monte de dicas, né, Igor? Traz um monte de coisas aqui, porque eu acho que esses problemas são corriqueiros. Eu acho que quase todo mundo sofre hoje, principalmente estresse, né? Quem nunca ficou estressado, né? Muito difícil de falar. Então é bom você não observar o ponto que você vá ao hospital e peça um remédio para resolver isso. Não. Observar o que pode estar no seu dia a dia causando esse problema de fato, para que você durma melhor e melhore a qualidade do seu sono aí, né? Ou que você faça um relaxamento, uma questão de estresse. Falando de estresse e ansiedade, o Igor tem um produto muito bom aqui que pode ajudar, né, Igor? Já vamos falar dele? Vamos, podemos. Acho que já é um momento assim pra gente trazer. Outras coisas aqui. Acho que isso aqui muita gente conhece. Né? Que é o Palo Santo. Palo Santo. O precioso Palo Santo, salvador da pátria, né? Aí quem gosta de incensar a casa ou ambiente de trabalho, qualquer parte que tem que ser incensado, ama ele. Quais são os benefícios dele? Olha, o Palo Santo tem vários benefícios esotéricos, tá? Nós vamos falar do Palo Santo aqui porque o Palo Santo ele é um ótimo relaxador, é um ótimo anti-estresse. E ele tem propriedades terapêuticas também que vão combater o estresse no indivíduo aí estressado e vão combater a ansiedade no indivíduo ansioso. Já até depressão, né? Melhora o sono, aí, que nem o Guilherme trouxe também, a próxima aula também vai ser sobre limpeza energética, né? É até bom, assim, passar na casa. Por exemplo, eu tive uma cliente que a gente jogou tarô, e aí eu falei, filha, você vai ter que incensar sua casa antes de dormir, porque a menina não conseguia dormir. E ela já fazia acompanhamento espiritual, né, no centro espírita, e ela não estava conseguindo dormir. Aí eu falei, vamos mudar um pouquinho a sua rotina? E tipo, porque, enfim, era bem conturbado. Então ela começou a usar o Palo Santo mesmo. Eu falei, você usa, tipo, todo dia por um tanto tempo, né, pela radiestesia. E você usa na casa inteira. Tipo, começa pela lavanderia, vai na cozinha, e assim, tipo, parecendo... Osanaê, Osaná, sabe? Tipo, lá, assim, na fé mesmo, fica rezando. E passa principalmente onde eu moro com os meus pais, ou seja, às vezes o cheiro incomoda, eu passo mais no meu quarto. Só que não tô passando mais todo dia, porque não tem mais a necessidade, graças a Deus, mas acho interessante, assim, pelo menos uma vez na semana, pra limpar o ambiente que você dorme, né, assim, energeticamente, além do cheiro que fica, não impregnado no mau sentido, mas fica ali mais aconchegante. Então eu particularmente prefiro isso. Assim, mais simbólico, é mais acessível, qualquer lugar que você compra, e sem contar que um pedaço desse daqui dura, eu nem contei, mas acho que vai durar uns 6 meses pra mais. É muito durável, né? O Palo Santo é muito durável mesmo. Pra quem não sabe, é só acender, né? Que nem a gente teve aula do ano passado, nunca por dentro da chama, mas eu deixo em cima, porque aí eu já vou fazendo o quê? Vou decretando ali o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero que vá embora, o que eu quero que venha. Então eu já vou decretando, assim, aqui tá a chama. Eu fico assim nessa distância porque acende. Então na hora que acende eu vou incensando a casa. Se apagar e a casa for muito grande, ou se ele quer passar no quintal, quer passar... Você coloca mais um pouco e vai. Que nem a gente tem um espaço que a gente tá purificando, eu vou acender umas 10 vezes, porque é muito grande o espaço e apaga muito fácil. E até a Tenório, a Juliana Lima, vai trazer na próxima aula o porquê que às vezes isso acontece, porque a energia tá muito caótica e aí tem que continuar fazendo, elaborando esse processo aqui. Mas é muito bom na questão energética, é que nem eu também trouxe sobre o decreto, que aí também a Juliana vai trazer na próxima aula a seguir, sobre a afirmação, né, ali o decreto que você tem, e é bem interessante. Exatamente. Então se você
ainda não possui Palo Santo na sua residência, adquira e use, porque ele é muito, muito bom mesmo. Tá? Ele tem muitas finalidades esotéricas e vão relaxar você para que você durma bem. E o que mais, Igor, você queria considerar? Você comentou se a gente já ia falar do Palo Santo, você queria falar mais alguma coisa? Pra falar, assim, de limpar não só o ambiente, mas que a Juliana vai falar daqui a pouco, mas pra ajudar no sono, tem óleo essencial também que o pessoal coloca no travesseiro. Eu nunca coloquei óleo essencial no travesseiro, a Zélia tem vários travesseirinhos e coloca por dentro, né, principalmente calmante. Qual que seria esse óleo essencial calmante dela? Tem alguns, como por exemplo de lavanda, né? Ela usa bastante de lavanda no travesseiro para se acalmar, tudo. Alecrim, né? O alecrim estimulante. Ela usa também o de hortelã-pimenta, que também é muito bom para essa questão, para esse tipo de tratamento, né? A aromaterapia é fantástica, a gente tem vários recursos muito bons que podem ajudar aí na questão, em especial do estresse, do relaxamento e do sono também, para quem tem dificuldade de dormir. A gente vai dar outra aula, né, futuramente, sobre o travesseirinho também terapêutico, só que é com ervas. Então a gente vai usar a radiestesia junto, né, a gente vai ensinar a usar, colocar o tanto de erva naquele travesseirinho e você fecha ele e coloca dentro do travesseiro. Tem gente que faz almofada e deixa na sala, ou faz almofada para colocar de travesseiro no quarto para aromatizar e também para dormir, porque ajuda muito. Sim, com certeza, gente. É um tema bem legal esse que a gente está conversando. Então a gente trouxe dicas principais para você nessa aula, para você prestar atenção, que é o que mais pode atrapalhar o seu sono, né? Como o Igor já estava comentando também, daqui a pouco nós vamos ter uma aula especial de limpeza energética, onde você vai poder aí olhar para a sua residência e ver o que precisa ser limpo, o que precisa ser tratado, né? E você mesmo aí, de maneira simples e fácil, consiga tentar fazer uma limpeza na sua residência para tirar os maus fluidos, deixá-la repleta de bons fluidos e melhorar o seu sono também, porque isso é importante. E é isso, Igor. Eu acho que ficou bem legal esse conteúdo, né? Tem bastante dicas legais, coisas interessantes. O que é isso? Tá falta. Então vamos falar. Peraí, então vou voltar de novo. Falta essa parte aqui, te acordar e colocar a cara no sol. É verdade. E outro ponto também interessante para o sono, que nós vamos conversar agora, é o Sol, gente. O Sol, a estrela magna do nosso sistema solar aqui, da nossa galáxia, que nos ajuda e nos guia em tudo que é necessário. O Sol é importantíssimo para a nossa qualidade de vida, em especial a qualidade do nosso sono. O Igor estava comentando aqui, inclusive, do Sol, né? O Sol ele não sai de noite. Mas o Sol é importante para guiar aí o seu dia, guiar o seu organismo, para que você saiba o que é dia e o que é noite, e para que o seu organismo aprenda a excretar melatonina, serotonina e outros hormônios importantes no momento correto. Então, pode ser que você esteja com problemas de sono porque você não está tomando o sol corretamente. Ou o sol da manhã, né? Literalmente. Exatamente, ou não está tomando o sol da manhã, recebendo aquele sol revigorante, renovante, importante para a nossa saúde. Mas quando a gente fala de sol, não é ir lá fora e pensar que tá, sei lá, na praia, 7 horas da manhã, aquele sol... Não é assim, né, gente? É a luz solar ao todo. Ou seja... Tem gente que amanhece e fica com a janela toda fechada, principalmente quem trabalha em home office, ou né, procrastina levantada ali, fica enrolando para levantar, e acaba acordando e começa a colocar o quê? A luz artificial, né? O celular, o computador. Então, o que acontece dentro do nosso organismo, literalmente, dentro da nossa íris? Né? A luz solar, ela entra aqui nesse campinho aqui do globo ocular, e ela vai despertando, assim, né? Tipo, a remela. Pra Exatamente. Um pouquinho. Então ela vai despertando aqui toda essa parte do globo ocular e vai adentrando até chegar lá no hipotálamo. Então, quando as pessoas falam, coloca a cara no sol, literalmente, coloca a cara no sol. Se não tiver sol, pelo menos abre a janela. Eu demorei muito para aprender isso, minha cama fica debaixo da janela. Então o que eu faço? Mesmo com sono, eu já abro assim a janela e fico lá tentando abrir o olho. E ajuda bastante na qualidade do sono, no ciclo do sono, no contexto do dia. Para quem tem dificuldade para acordar, que ataga aquela água gelada no rosto, é só colocar a luz ali, no cara no sol. Que é a melhor maneira. É muito mais fácil fazer isso do que, inclusive, você fazendo outras coisas. Acordando e tomando um belo de um café, não é assim. Melhor você ver o sol
vai ser muito mais benéfico aí pro seu Ou as despertar, né? cápsulas, tantas cápsulas milagrosas aí, com cafeína, com energia e assim vai. Isso aí também não faz bem. Então, eu acho que o sol também merece atenção para a nossa aula. E você já vai comentar aqui embaixo se você gosta de tomar sol e se você pelo menos gosta de ver a luz do sol, o sol nascendo, o sol se pondo. Tudo isso é muito importante para o sono. Quem faz isso com certeza dorme melhor do que quem não faz. Só um adentro do café também que eu acho interessante a gente falar dele. De novo, que a gente não tá trazendo só o lado ruim dele, tem muitos lados positivos também. Mas para a qualidade do sono, ele é ruim. Então a gente está trazendo a qualidade do sono. Então, o café, pessoa, que nem a gente trouxe na outra aula, a pessoa tá 6 horas da tarde, tá em faculdade, vai tomar o quê? Café, ou até mesmo outra coisa que tenha cafeína, ou muito açúcar. Então a gente está falando nesse conceito de que para o sono não é interessante. Tá? Não que o café seja muito ruim, porque o pessoal vai falar, mas esse café tem um monte de benefício. Tem. Mas não para dormir, não para o auxílio do sono. É que nem a gente tem muito neurocientistas, ou médicos, ou pessoas cientistas que falam o quê? Café até meio-dia. E de fato, café até meio-dia. Não só para as pessoas sensíveis com ansiedade, depressão, estresse, mas para qualquer organismo, porque o seu organismo vai ficar viciado, né? Então é muito interessante a gente tomar cuidado com isso tudo. Exatamente, gente. E todas essas dicas aqui são importantes, né? Tudo que a gente fala aqui, inclusive, não é da boca para fora, também é estudado, pautado em estudo científico, é ciência. E também é uma opinião comum aí de muita gente, né? De médicos que gostam da saúde, de terapeutas que gostam da saúde de fato e praticam essa medicina. Isso que é importante, né? A gente está 6 meses estudando para dar essa aula aqui, né? Para apresentar tudo isso, todos esses argumentos, essa qualidade de vida, até mesmo na questão de falar, eu abro minha janela, ou eu passo Palo Santo, ou eu uso luz amarela. Trazer um relato pessoal para vocês verem que, de fato, tem essa mudança. Tem essa mudança e é funcional de fato. E é isso, gente. Gostaram da aula de hoje? Acharam esse conteúdo interessante? Temos uma aula agora também, como o Igor já comentou com a gente agora há pouco, que nós vamos falar de limpeza energética, que também é muito importante para a qualidade de vida, em especial a qualidade do sono. Dormir num ambiente bem energizado é importante aí para que isso melhore. Então a Juliana Lima preparou um conteúdo, eu participei com ela, conversamos bastante a respeito disso. Vamos transmitir para você agora a primeira parte desse conteúdo e esperamos que isso ajude você aí também a não só a dormir bem, como a também fazer você mesma a sua limpeza energética e utilizar os objetos favoráveis a isso. E é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, nos procure que nós estamos à disposição, tá? Nossos telefones apareceram no começo da aula e a gente pode auxiliar você aí com essas questões todas. Um tchauzinho e até a próxima aula. Olá, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a gente. Independente da hora, vamos falar hoje de um assunto muito bom, né, Ju? Vamos trazer assuntos importantes para você, né? Para a sua família, para a sua residência e para a sua energia. A energia é uma coisa muito importante, faz parte da saúde holística integrativa também, eu sempre falo isso para vocês. Mas antes vamos nos apresentar mais uma vez, né, Ju? Mais uma vez. Apesar do pessoal já conhecer a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Freitas. Eu sou a Juliana Lima. Nós somos naturopatas, né, Ju? Sim. Somos naturopatas. Quem está filmando também a gente é o Igor Visioli, também outro naturopata, muito gente boa. Igor, muito obrigado por nos filmar, por nos ajudar sempre e ajudar a gente a colocar esse incrível conteúdo no ar. Ju, fiquei sabendo que você vai falar de assuntos polêmicos hoje? Ai, pra variar, né? Ah, lógico. O pessoal tá vendo aí, a mesinha tá bem bonitinha, né? Para alguns céticos, né? São materiais místicos. Sim. Só que aqui nós não pregamos religião, né? Nós pregamos saúde. Saúde. E se eu falar pra você que isso aqui não tem nada a ver com religião, né? O pessoal deve estar falando, e os copos de água? Não, a água é pra gente tomar, né? Tchim, tomar um golinho, tá? É importante. Nossa aguinha aqui pra molhar a garganta. Mas aqui vocês estão vendo pedras, né? Pêndulos de cristais. Esse daqui é bem interessante, né? Porque é um amuleto, né, Guilherme? Um amuleto poderosíssimo.
E eu falo na questão holística mesmo, né? Todo voltado de cobre aqui. A árvore da vida simbólica, né? Também simboliza coisas boas. Temos aqui um japamala, temos conindu, pedras. Essa pedra que o Guilherme estava me falando a história dela, veio da onde, Gui, essa pedra? Essa pedra é de Mariporã, gente. Mariporã é um local onde tem rochas incríveis e super energéticas aí para a sua qualidade de vida. Então, se você for a Mariporã ou morar em Mariporã, não deixe de comprar uma pedra ou pegar com alguém. Nesse caso aqui, Ju, quem doou essas pedras pra gente, tanto essa daqui quanto essa daqui, quem doou essas pedras pra gente foi a Selma. A Selma é uma pessoa muito gente boa, muito Selma legal, é uma linda, né? Uma linda, uma fofa. Tá trabalhando bastante, não tá tendo muito tempo de ajudar a gente no curso, mas tá bem, mandou um abraço pra todos, inclusive. No terreno dela, ela possui essas pedras lá naturalmente. Ela tem uma grande rocha lá, que o Pascoal também, uma outra pessoa muito legal. Pascoal, um beijo, um abraço pra você. Ele vai lá com um machado, trinca essas pedras lá na hora e dá pra gente. Então ele retira na hora, tal, das rochas que estão contidas no terreno dele. Então essas pedras são bem legais. Também em Mariporã tem outros locais também que vendem pedras, outras pessoas que podem extrair para você e você adquirir uma caso você não tenha alguém que retire para você. Ai, que bacana, né, Gui? Mas então, tudo isso aqui, sobre o que a gente vai falar? Alguém já tem uma ideia aí? Nós vamos falar de limpeza energética. Gente, olha que incrível, né, Gui? Uma coisa incrível, fácil de fazer e importante para a sua saúde. Importante, né? Porque auxilia em vários casos, inclusive antes de começar a aula nós estávamos conversando e já teve pacientes que eu fui tratar e Guilherme, fiz o rastreamento quântico ali com o pêndulo, mesa radiônica e não foi diagnosticado nada, mostrava que aquela pessoa estava bem. E aí me deu aquele start, eu falei, e a casa da pessoa? Vamos lá, agora no lugar onde essa pessoa reside. E de imediato, né, com o pêndulo ali, a gente já viu que tinha muita energia telúrica, quer dizer, a casa estava doente. Logo, a pessoa estava sendo acometida por aquelas energias. Então sentia dores, tudo, mas não tinha aquele quadro físico, né, aquele quadro clínico ali diagnosticado. E a gente começou a tratar aqueles ambientes. Gente, vou falar pra vocês, a primeira coisa que eu fiz dentro da casa dessa pessoa, nós tiramos tralhas, nós destralhamos a casa. E é gostoso, Gui, quando você começa a destralhar, porque você começa a transmutar aquela energia que tá estagnada. Sim. Né? Se você tá aí na sua casa, você sente muita sonolência, olha só os sintomas de que você está doente energeticamente. Se você começa a sentir muito bocejo, abrideira de boca, meu pai diria que era quebrante. Meu pai é dos antigos, baiano antigo, então você abre a boca, menina, você tá com quebrante. Um olho gordo, mal olhado, né? Uma energia, na verdade, que foi enviada para você e ficou ali estagnado, porque você não tem bloqueios energéticos. E hoje você vai aprender como se defender dessas energias, como cuidar da sua casa, da sua saúde energética, né, Gui? Sim. Porque nós temos que estar bem para poder tratar de pessoas. Exatamente. Né? Isso é um canal de naturopatia, eu acredito que tem vários naturopatas também, os nossos amigos aí do grupo, né, do curso, que tenta, né, tratar pessoas com a natureza, com a naturopatia. E eu falo pra você, a energia está atrelada a essa medicina. Então você tem que saber manipular tudo isso aqui. Isso aqui são pouquinhas coisas. Nós trouxemos o básico que todo mundo tem em casa, né? Um japamala, um amuleto, um pêndulo, né? Gente, isso aqui é sensacional, porque não é só um objeto de trabalho, de radiestesia. Você consegue diagnosticar até coisas em casa. O Guilherme, outro dia, a gente tava montando um cenário pra gravar e o Guilherme foi colocar um paninho, né, Gui? Vou te caguetar aqui, ó. E eu olhei pro Guilherme, o Guilherme na parede com o pêndulo. Eu falei, mas você tá fazendo o quê? Não, porque eu vou bater um prego, eu quero ver se passa água por aqui. Aí eu fiquei, gente, que incrível. A radiestesia, né, Gui? Exatamente, funciona. A gente usa pra tudo o dia inteiro. Exatamente. Olha, inclusive, a Ju falou uma verdade minha, tá? É um segredo meu. Eu não faço furos, não bato pregos, não coloco nada na parede sem utilizar o meu amigo pêndulo antes, porque além de ser muito bom para a nossa saúde, é muito bom para essa questão também, tá? Você pode usar na sua obra, na qualidade do material que você vai utilizar, como você vai fixar, tudo isso é muito bom. Pêndulo também vai muito bem na engenharia civil. Inclusive eu já vi engenheiro usando pêndulo, tá? Engenheiro vai lá, usa pêndulo, dá um jeito, vê se aquilo mesmo tá certo, eu já vi.
posso falar para você que isso é muito utilizado. Né? Outro ponto também, Ju, que você trouxe bem interessante, é essa questão da energia telúrica. Isso é uma coisa que a gente precisa observar dentro da nossa residência. Por quê? Porque a energia telúrica, ela é bem interessante, ela é bem legal, principalmente em imóveis vazios. À medida que o imóvel fica muito tempo vazio por algum motivo, ele tende a receber grandes quantidades de energia telúrica, porque ele está fechado, não tem circulação de ar, não tem circulação de pessoas, não tem troca energética, então aquela energia vai se acumulando ali e a energia do imóvel tende a ir caindo um pouco, né? Isso acontece bastante também. O outro motivo que a Ju falou é a questão das tralhas. Tralhas acumulam energias telúricas em grande quantidade. E é importante que você observe isso e tente levar uma vida mais minimalista possível, né, Ju? Sim, minimalismo total. Total, porque tralha não dá. Guilherme, eu vou falar, eu já arrumei briga em casa, de verdade, por conta do minimalismo, né? Sempre tem aquela caixinha de tralha, eu falo assim, outro dia mesmo, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, olha bem para essas caixas, eu coloquei as caixas, são caixas de peças de computador. Placa-mãe, tudo. Sim, tem garantia. E a gente guarda por um tempo, né? Caixa de algum objeto. Mas eu falei, querido, o computador tá aí há 5 anos já. E aí? Essas caixas aqui? É um apego, sabe? Pelas coisas. E aí, voltando a falar daquele paciente que eu tratei, a casa dele. Gui, a gente começou pela cozinha. Vamos aí, garotada. Garotada não, mulherada, os homens, todo mundo, né? Tem pessoas que moram sozinhas. Pote de maionese vazio. Pote de sorvete vazio. Copo de requeijão. Aquela Tupperware sem tampa. Todo mundo tem uma Tupperware sem tampa. Gente, eu falo, todas essas coisas, além de trazer, né, uma energia de escassez, que é muito importante, né? A energia de escassez, você traz uma energia muito ruim para dentro da sua pia, do seu armário, da sua cozinha. Né? Se livre, vamos começar a destralhar aí tudo que é velho, copo quebrado, xícara sem par, sem pires, sabe? Você olha e pensa, né? Quanto tempo que eu não uso isso aqui? Se não usou em 3 meses, você não vai usar mais? Exatamente. Em exceções, casacos, né? Porque tem as temperaturas do ano, né? Sim. Mas aí, tirou isso, Gui. A pessoa tinha 10 calças, ela fazia rodízio entre 3. E 7 calças lá estacionadas. Acumulando o quê? Traça, poeira, fungos, ácaros. Ou seja, quando você tira tudo isso, você abre espaço para coisas novas, você consegue renovar a sua energia. E eu falo que aumenta até a autoestima quando você compra uma camisa nova. Só que você só vai saber que você precisa de uma camisa quando você olhar pro seu guarda-roupa e você não vê camisa. Porque você tá olhando para um guarda-roupa cheio de coisas que você não usa. E é o quê? Energia acumulada. Então vamos destralhar, gente. Destralha aí o guarda-roupa, né? O armário, tudo. Guilherme, isso serve até para alimentação. Exatamente, serve para tudo. Esses dias eu fui inventar de arrumar o armário e tinha mantimento vencido. De coisas que você fala assim, né? Comprei aquela farinha de coco, maravilhosa, vou fazer um bolo. 3, 4 meses a farinha ficou lá no pacote. Gente, já venceu. Desculpa. Porque são produtos in natura, né, Gui? Assim, tem que ser consumido ali em 1 mês no máximo. A gente que compra em zonas cerealistas, esses cereais, esses grãos, tem que ser consumido rápido. E é isso justamente que você tá falando, né? Se você comprou lá na zona cerealista e não usou em 1 mês, você não vai usar mais. A probabilidade de você deixar estragar é alta. Então, até mesmo quando você for fazer compras desse tipo, não vai pela empolgação. Se você gosta, por exemplo, de 10 tipos de frutas diferentes, compra 2 esse mês, compra 2 no mês que vem. E vai dando essa variada. Olha a dica aí de ouro. Justamente para você não acumular isso. Principalmente farinhas, coisas, enfim. Eu acho que quanto mais coisa acumulada, mais poluição visual a gente tem na nossa vida. E a poluição visual também é ruim para a questão energética. Você chegar e ficar olhando aquilo ali, sabe? Isso acontece muito no quarto, por exemplo. Aquele dia de correria, você não consegue arrumar o seu quarto. O Igor tá rindo, gente, lá atrás, ó. Eu tô nesse dia. Eu já tampei até o olho aqui, ó. Hoje é o dia da confissão, eu tô nesse dia. Eu acordei hoje às 6h30 da manhã e não consegui parar ainda. Então meu quarto está bagunçado do jeito que eu acordei. Aí eu chego lá no meu quarto e vejo aquela bagunça, já desmotiva a gente, sabe? A gente já fica desmotivado, aquela coisa.
Eu tô pensando essa semana, eu vou destralhar esse quarto. Eu gosto de destralhar o quarto uma vez, rapidamente, assim, quero destralhar. Vou destralhar tudo, me dá uns finiquitos, como diz o povo. 5 minutos? E eu acho importante, principalmente aqui na minha residência, porque a minha residência é um ponto de doações. Então vem muita coisa para doação. A pessoa quer se desfazer, vem para cá até aí, demora um tempo. Então é bom a gente pensar nessa questão energética. Sim. E tentar equilibrar, porque isso também é energia parada, também acaba atrapalhando a gente. Então a gente precisa sempre prosperar nesse aspecto, né, Ju? Isso é verdade. Importante. Ô Gui, e eu vou falar pra você. Você quer saber como tá a sua vida? Olhe para suas gavetas. Bom, as gavetas estão organizadas, gente. As gavetas não estão bagunçadas. E é muito verdade isso, né? Uma vez eu li um texto que falava sobre olhe para as suas gavetas. E eu falei, gente, é muito verdade. Você consegue deixar ainda uma semana, 2, mas vai ter uma hora ali que na pressa você vai socar alguma coisa, você vai esconder alguma coisa, ou você vai pegar 2, 3, vai deixar em cima da cama, né? Da cama, sim. E assim, é muito importante a gente manter a ordem. Pelo menos tentar, né? Se você tentar, pelo menos, você já vai estar transmutando aquela energia. Aquela energia não vai ficar parada. Porque as energias, o que acontece? Ela tá no ambiente, só que ela acomete você. Em alguma parte do seu dia, aquela energia estagnada lá da sua gaveta vai refletir em você. Em você, exatamente. Né? E às vezes você tá no trabalho, você tá no desempenho, e aquilo ali começa a te dar um desânimo. É a dorzinha que aparece do além. Daí você fala, ué, o que tá acontecendo? Aquela raiva acumulada da camiseta do ex que tá guardada lá ainda, você porque tá não consegue se desfazer do ex, da ex, tá Nossa, guardada. Guilherme, você hoje. entrou em um assunto. Os objetos, o apego, né? O apego. Guilherme, você me fala uma coisa. O que você me diz de uma pessoa que guarda conta de água, conta de luz de 5 anos atrás? Olha, eu conheço pessoas que guardam de 25, 30. Olá. Né? De 5 eu não sei dizer, mas de 25, 30 eu posso falar. Esse paciente ele tinha uma caixa de contas. E quando eu falei assim, ó, eu falei, isso daqui, ó, não tem nem o que pensar, é tudo vencido. Não. Eu falei assim, olha, aí expliquei pra ele, eu falei, ó, o quadro de energia lá, a indústria da energia, ela vai fazer o quê? Ela vai ver os 3 últimos débitos. Então não é importante débitos de 25 anos atrás, como você falou. Exatamente. Então, gente, nós estamos falando isso por quê? Porque todo mundo tem aquelas faturas antigas guardadas, aqueles documentos. Hoje, eu falei até pro meu marido, Guilherme, eu falei, a gente precisa digitalizar as fotos, porque tem muito álbuns, né? E eu fui mexer e ali eu já comecei, ó. Já começa. Sabe? Coriza, alergia. Meu filho entrou numa crise porque a gente começou a mexer em coisas que tá ali estagnado. Eu falei, não, tudo isso vai ter que sair daqui. Né? Fiquei com nada no quarto, assim. A cama, o guarda-roupa e só. Tiramos tudo mesmo, destralhamos. Mas eu vou falar, até o sono melhorou. Não, melhora. Até o sono melhorou. Gente, é uma leveza mesmo da energia da casa. Se você na sua casa tem porão ou tem sótão, você vai ver que isso é uma verdade. Se você acumula essas coisas lá no porão e no sótão, entra lá no seu porão e no sótão e vê a energia de lá como tá ruim. Baixa ou muito baixa, né? Sim. Eu sei que as pessoas têm apego. Eu acho que a gente criou uma sociedade, a gente tá dando uma grande atenção a esse ponto, porque eu acho que isso é muito importante na questão energética. A gente criou uma cultura materialista, mas não uma cultura materialista sobre a ótica de preservar, por exemplo, uma história, um patrimônio, uma coisa. A gente criou uma cultura materialista individual de achar que tudo que é nosso tem que ser guardado eternamente. E não, Sim. Isso não é. Inclusive, eu recomendo que a minha recomendação, como por exemplo, sabe aquela lembrancinha de casamento de 30 anos atrás? Aquele imã de geladeira do aniversário. Aquele imã de geladeira, esse tipo de coisa. Sabe, aquele do aniversário, esse tipo de coisa, a gente Sim. vai acumulando isso, por quê? Porque a gente desenvolve apego pela pessoa e entende aquele objeto como um ato de carinho. O que a gente precisa lembrar do carinho é a pessoa em si, não o objeto que a pessoa te deu. Sim. Tá? Então, eu acho que essas questões, esses objetos, esse tipo de coisa, a gente tem que ter pelo menos um controle, porque a gente não é museu. Sim. Pronto, você disse tudo. Nós não somos, nossa residência não tem que ser um museu, ela não tem função de museu. Porque se você, inclusive, for a um museu, você vai ver que a energia telúrica de um museu já é alta. Isso não significa que você não deva ir ao museu, muito pelo contrário, você deve ir até lá para entender a história que está contida ali. Isso é que é importante, essa preservação histórica que é importante.
Inclusive, pessoas que trabalham em museu têm escalas de trabalhos diferentes de outros trabalhos, porque é considerado um trabalho insalubre. Sim. Né? O trabalho do museu é um trabalho insalubre. Então tem toda essa questão de que você não deve fazer da sua casa um museu, inclusive para guardar conta velha e camiseta de ex. Você disse tudo. Olha, Gui. Esse ponto é muito importante. Mas, Ju, continuando o nosso assunto, que está muito interessante, eu acho que isso é bom. Além desses objetos pessoais, o que na casa assim, a gente pode encontrar de energia ruim? Vamos lá, Gui. De energia, na verdade, nem energia ruim, né? Porque não significa que o objeto tem uma energia ruim, mas energia parada, energia telúrica. Sim, energia parada. Ô, Gui, um exemplo. O quarto. A posição que você coloca a sua cama é muito importante, né? Para quem mora em sobrados, né? Sim, como o meu mezaninos, né? Sobrelojas, enfim. Segundos, terceiros andares, apartamentos, não vai ter tanto esse problema. Mas quem mora em casa térrea, você tem que se atentar ao quê? No chão, no lugar que você dorme, se passa alguma rede de esgoto. Porque se você dormir em cima de um cano, Guilherme, não 1 ano, 2, mas 2, 3, 4, 5 anos ali, aquela energia, né, do esgoto, energia telúrica, terrível, né? Ali eu falo que é uma mina de doença, uma usina de doenças, né? Exatamente. Aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, passa do chão. Eu já cheguei a ver lugares que tem uma roda no chão. O piso mancha. Exatamente. Porque passa ali rede de esgoto e aquela energia vai subindo, subindo, subindo. Pegou o colchão, pegou você. Porque para e pensa. Você adoece no lugar que você mais fica parado. No seu serviço você está em constante movimento, até mesmo dentro de casa em constante movimento. Mas qual é o lugar que você para e fica ali por 5, 6 horas? A cama. Então o lugar que você adoece é a sua cama. Ontem mesmo no Instagram, eu postei nos stories lá, Dr. Bach, Dr. Bactéria, né? Eu gosto muito de acompanhar, acho muito interessante os vídeos dele. E ele mostrou uma cama, ele falou assim, não arrume a cama antes, assim que você acorda. Espere de 1 a 2 horas. Aí ele explicou o porquê. Ele mostrou ele forrando a caminha lá e ele foi lá e bagunçou a cama. Ele falou, não, você acordou, a temperatura do corpo, a cama está suada, você tem que deixar aquilo secar. Pra depois você jogar o lençol, tudo. Porque vai ser uma proliferação de bactérias, de fungos, ácaros. Inclusive essa dica é importante, dar essa dica inclusive, pra você arrumar sua cama dia sim, dia não. Arrumar a cama todo dia tem uma série de problemas pra sua saúde que não são só essas. É polêmico isso, né? Polêmico, as pessoas falam, nossa, mas não vou arrumar a cama. E isso não tá atrelado à energia de bagunça, viu, gente? Não é isso, é saúde. É dica de saúde. Exatamente. Né? A bagunça não é a cama, não é o seu cobertor em cima do colchão, não. Isso não é bagunça. Bagunça é ter um par de tênis em cima da cama, ter livros, ter várias outras coisas, né? O pacote de biscoito lá. Exatamente. Não, porque tem cama que você olha assim e fala, o que é isso? Chocolate embaixo, né? Pacote de chocolate. Exatamente. A caixa de chocolate que o pessoal leva pra cama, eu sei que o Igor falou uma coisa muito importante. Tem pessoas que fazem um estoque embaixo da cama. Gente, sapatos não foi feito para ficar embaixo da cama. Você traz toda a energia da rua, toda a energia negativa. Hoje, por exemplo, Guilherme, trabalhei de manhã, atendi pacientes, fui num funeral agora à tarde e agora estou aqui. E esses pezinhos? Pensa, eu fui em hospital, eu fui em cemitério. Imagina a energia desse calçado, gente. Eu chego, fica da porta pra fora, eu nem entro com essa energia dentro da minha casa. Então é algo que você tem que se atentar, né? Tem pessoas aí que trabalham na área da saúde, você tá todo dia no hospital. Você chega, entra no quarto, tira, empurra o sapato pra debaixo da sua cama. Você vai ser acometido por aquela energia a noite toda. E aí você acorda como? Cansado, fadigado, estressado. Já acorda com todos os fatores negativos. Exatamente. É muito triste, mas é uma realidade. Chega até a ser uma hipocrisia, né? Porque na pandemia o pessoal chegava na porta do portão, já tirava o sapato pra levar Covid pra dentro da casa. Sim, entende? Mas é tão hipócrita, né? Porque supostamente o Covid não pode entrar, mas a energia que você É que nem os orientais, né? Eu tenho amigos, né, do Oriente mesmo, que a gente coloca até pantufa pra entrar na casa. Os calçados ficam do lado de fora. E é uma coisa bacana, né, Gui? Exatamente. É que a nossa cultura, nós não tivemos, né, esses ensinamentos. Mas nunca é tarde, né? Eu falo, eu tento tudo que eu aprendo de novo, que é benefício pra minha casa, pra minha família, eu tento agregar. Então nunca é tarde. Nunca é tarde. Vamos parar aí de levar, né, os pacotes de bolacha pra debaixo da cama,
fazer aquele estoque escondidinho. Que nem come, fica lá. Aquela esperando. caixa de chocolate, o Igor tá falando aqui das coisas que você nem Ai, come. gente, quero chocolate. Que ficam lá, tudo. Eu sei que o chocolatinho é gostoso, né? A gente Deixa sabe pra do lá. sabor do chocolate. É. O problema é que a gente aprendeu a misturar os nossos hábitos de uma maneira que isso prejudica a nossa saúde de fato, né? E aí a gente acaba deixando coisas de lado para obter apenas momentos de prazer. É possível obter momentos de prazer com saúde, mas você também tem que abrir mão desse prazer que acaba com a sua saúde, que esse é o pior, né? É verdade, Gui. Agora, vamos explorar a nossa mesa. vamos lá, isso que eu ia falar. Agora vamos falar Assim, aqui da mesa? Já falamos de dicas importantes, né? Do que você tem que tomar cuidado, aí de onde você dorme, onde você come, isso é muito importante. Energia telúrica tem bastante em casa. Também é muito comum em prédios, tá? Por quê? Porque os prédios, a Ju falou assim da questão do sobrado. O sobrado é onde você vai menos sofrer com a energia telúrica. Se o prédio tem mais de 3 ou 4 andares, você já sofre por quê? Porque a tubulação passa correndo nas paredes laterais também. Nossa, né? pior ainda, né? Que é pior ainda. O prédio tem grande quantidade de energia telúrica. Nós já tivemos uma aula do Paulo Sato aqui no curso falando sobre isso, né? E é importante que em prédios também você pense nessa questão e tente equilibrar essa energia de alguma forma para evitar prejudicar a sua saúde. Nossa mesa pode ajudar você. Vamos falar um pouquinho da mesa, Ju? Bora lá. Vamos começar pelos bonitinhos, os pêndulos. O pêndulo é um pêndulo, gente. Segura um pêndulo assim, ó. É um caminho sem volta, né? Usar esse material de trabalho. Exatamente. Porque nos auxilia em tudo, né, Gui? Exatamente. Até um remédio, um chá, uma quantidade, tudo você vai ali, pergunta pro pêndulo, né? E ele responde. Então, eu falo que é a ferramenta número 1, né? Pra tratar energias, porque você consegue equilibrar chácaras. Gente, a pessoa tá toda desequilibrada, tá toda ali doente, sendo acometida por energias. Sim, você consegue. Você consegue, né, equilibrar essa pessoa usando essa ferramenta maravilhosa que nós usamos para tudo, né? Para tudo, exatamente. Eu sou um fã do pêndulo. Sim. Inclusive esse pêndulo aqui, ó, ele é de cristal multifacetado. É um pêndulo bem comum, bastante gente usa ele. Você pode, por exemplo, pendurar esse pêndulo na sua janela, que ele impede a entrada de energia ruim pela janela. E ao mesmo tempo ele reflete a luz do sol dentro da sua residência. Sim, porque ele vai fazer o papel de um prisma, né? Ele vai ficar girando ali, circulando, e mandando lá. Agora essa aqui, Gui, você vai falar pra mim, né? Foi tirado ali do nosso amigo Igor. Ó, esse daqui, ele é uma árvore da vida em formato de colar mesmo, tá? Pra você pendurar aí no seu pescoço, tudo. Que é um amuleto, é um talismã. Que nós compramos, inclusive, com a Regina, que é a esposa do Paulo Sato. O do Igor é azul, porque ele gosta de azul, né? A cor dele é azul. E o meu é colorido, porque eu sou colorido. Maravilha. Mas, eu não estou com o meu no pescoço agora, mas é muito importante que você use uma árvore da vida, por exemplo, porque a árvore da vida, ela é o princípio básico da existência, né? Esse é um dos significados da árvore da vida. Sim. Como é princípio, ela vai captar energias principais para você. Isso é muito legal. A árvore da vida também está revestida de cobre, Ju. O cobre é um metal muito importante que ajuda você a equilibrar as suas energias. Bloqueador, né? É um bloqueador, é bem legal. Mas atenção à quantidade de cobre, tá? Sim. É um pouquinho de cobre só. Não é cozinhar em panela de cobre, não é ter um monte de cobre à sua volta, não é usar um monte de pulseiras de cobre direto em contato com a sua pele, não. O cobre a gente usa pouquinho. É bom assim colocar por cima da roupa, não deixar muito em contato com a roupa muito tempo o cobre. Ou você pode pegar um pedacinho de cobre, uma barrinha de cobre, uma pequena quantidade de fios que sejam de cobre puro, colocar debaixo da sua cama ali no chão. Isso Sim. é bom colocar debaixo da cama, para que você consiga absorver a energia do cobre. Isso já é suficiente. Não cozinhe em panelas de cobre. Assim também como eu não recomendo você não cozinhar em panelas de alumínio. O alumínio é mais fácil de você eliminar do organismo através de detox. O cobre não, tá? Então, o ideal é você cozinhar em panela de cerâmica e de vez em quando em panela de alumínio. O cobre você usa de outras maneiras, né? Sim. Não precisa consumir comida muito cozida em panela de importante, cobre. né? Agora vamos falar aqui do jacamala. 108 pontas, né? Muito usado para fazer Ho'oponopono, né? As repetições, afirmações. E eu falo, gente, parece que é só um colarzinho, né? Mas já foi medido até por cientista, Gui. 108 pontas, 108 vezes repetido algo no universo, você faz uma afirmação. Você né? fixa Você na fixa. energia do universo, né? Então essa energia, gente, é tão interessante, né? Porque
as pessoas usam muito como crença, mas quando a ciência entra e prova aquilo, é fantástico. Então, para quem não conhece, né, o Japamala, você pode comprar em lojas também, né? Deixa até o contato aqui depois do Guilherme. O Guilherme também tem alguns materiais assim para revenda maravilhosos, né, Gui? Seus Japamala que você tem. E eu mesma eu uso. O meu eu faço, né? Meu Ho'oponopono, a repetição, aquilo que você quer todo dia, você, 108 vezes. Você afirma. Gente, acontece, viu? Acontece. Eu falo. E só de você ter esse instrumento aqui, energético, já muda a energia do seu corpo. Do seu corpo, do seu organismo. Já porque é um instrumento que você sempre usa pra fazer o quê? Petições benéficas pra você. Então já é algo positivo. Né? E eu falo, e não é só isso, né? Tem pessoas que tem o lencinho da cura, né? Sim. As vozinhas principalmente, né? Esse lencinho aqui tá ungido, tá abençoado. Gente, isso tem muito valor. Tem muito valor, né? Aquele olhinho ungido, né? Sim. Que o pessoal pega nas igrejas. Aquilo ali tem muito valor energético. Porque você pensa, a função do óleo, né? Às vezes, se é um óleo essencial, ainda tem alguns benefícios, né? Terapêuticos. Mas um óleo que você consegue obter ali alegria, né? A depressão vai embora. Sim. Uma porta de emprego que se abre, você vê que já vai além. A gente está falando do plano energético. Sim, com né? certeza. É algo, eu falo que é uma ferramenta de poder. Aqui os cones hindu, cone chinês, né? Tem pessoas que chamam de cone hindu. Esses daqui são maravilhosos, né? Porque são ótimos cones esses daqui. Feito com cera mesmo, né, Gui? E eles têm óleos essenciais. Usado em terapias, né, auricular, para tratar tanto a parte etérica, lúdica, búdica, física, né? Trata de A a Z. Eu sou suspeita porque, meu queridinho, eu uso em quase todos os pacientes. Né, tem pessoas que fazem a limpeza auricular, porque a temperatura, né, quando acende o cone e coloca no ouvido, a temperatura realmente, né, aquece a parte e amolece aquela cerinha, né, então facilita para quem vai fazer uma limpeza de ouvido. Não é indicada próprio para limpeza, tá? Não é a função do cone, mas auxilia, porque muita gente quer fazer limpeza e... Se alguém tá te falando que cone hindu é pra fazer limpeza de ouvido, não ouça essa pessoa. É outra finalidade. Isso aí auxilia, mas não é a finalidade principal do cone, tá? Exatamente. Gente, é tão legal a função do cone, a energia. Isso aqui tem 900 Hz, gente. É muito alta a frequência de um cone. Altíssima. Só de eu estar com isso na mão, né? A gente que vibra aí, ser humano mesmo, 90 Hz, 120, depende da frequência do ser humano. Eu tô com um objeto aqui que tem uma frequência, automaticamente minha frequência já subiu. A mesma coisa as plantas, né? Hoje eu tava falando sobre a arruda para uma paciente. Eu falei, a frequência, né, hertz da arruda mesmo, passa de 400. Quer dizer, é uma planta altamente, né? Sim, exatamente. Benéfica e energética. Então, é interessante, né, ter essas plantinhas em casa, perto de você. E o cone também é muito bom pra questão energética, né, Ju? É muito legal. Gente, eu vou mostrar também pra vocês. Rende, né? Legal. Gente, eu vou falar pra vocês aqui também um pouco dessa incrível pedra, que é uma calcita amarela, tá? É uma pedra acessível, fácil de encontrar em lojas de minerais, em lojas que vendem pedras, pessoas que trabalham com isso, casas esotéricas, você usa bastante essa pedra. Essa pedra aqui é a pedra que mais consegue fazer o equilíbrio energético dentro de residências e prédios, ou onde você consiga colocar. Se eu tivesse que indicar uma pedra pra você, como eu estou indicando, eu indicaria você utilizar a calcita amarela, tá? Essa pedra aqui, Ju, ela forma no verão uma leve gordura por cima, assim, que na verdade é a absorção das energias ruins. Ela vai absorve tudo de ruim do ambiente, e aí você vai lá e limpa essa pedra, coloca ela no sol para ela continuar positivando o seu ambiente. É mais comum que isso aconteça no verão. No inverno, ela fica mais sequinha, como essa daqui tá. No outono e inverno já tá mais sequinha, apesar de brilhante. Ela reequilibra todos os chakras, tá? Ela tem poder de equilíbrio de todos os chakras de maneira correta. Então, se você for comprar uma pedra, além de todas as outras que são maravilhosas, você pode ter as outras. Sim, aqui tem outras também, tem outras pedras legais. Mas a calcita amarela é uma pedra que eu recomendo bastante, tá? Se você tiver aí na sua região, compre essa pedra. Nossa, que pedra fantástica, né? Essa pedra é muito fantástica. Inclusive, para quem está fazendo um tratamento oncológico, colocar ela embaixo da cama junto com o cobre é muito, muito, muito boa.
Ela também tem uma alta frequência, ela vibra em cerca de 800 a 1000 Hz de frequência. Essa Olha pedra. que alta a frequência Então, dela. É uma pedra muito boa, só de segurar você já se sente outro, já, assim Sim. como o cone e tudo. É A gente tá falando maravilhoso. de material de alta frequência energética aqui, né, que a gente indica para vocês. As pedras são incríveis, parte da natureza importante para a gente. Ai, muito bom, né, Gui? Muito legal. E aí, Ju, gostou de falar sobre isso com os alunos? Nossa, Gui, é um assunto importante. bem importante, né? E eu acredito aí que os alunos do curso, né? Todos que estão nos assistindo, vai investir mais nisso. Gente, invista, né? Um amuletinho que seja, uma pedra, um cone, um pêndulo. Você falou dessa pedra aqui, Gui. Sabe que é uma pergunta que eu tenho para te fazer? Você indica colocar ela na água e consumir? Então, essa pedra aqui não é uma pedra para você colocar na água, justamente porque ela forma essa Justamente porque ela forma essa questão mineral na sua camada que não é bom para consumo. Essa pedra mesmo é para você deixar no ambiente. Uma pedra que você pode colocar na água, por exemplo, é a turmalina, a turquesa. Sim, os quartzos, os quartzos, em geral. Essas pedras você pode utilizar na água. Se você uma dica muito legal também é colocar pedras na água, né? É muito importante. A zeólita, o Igor trouxe a zeólita pra gente também, uma ótima pedra para ser colocada na água. Já tivemos a aula da zeólita, né? A de zeólita. Ó, maravilhosa. Para limpeza energética do ambiente também, a zeólita é muito, muito boa. Ai, a zeólita. Eu acho que não vai ficar por aqui esse assunto não. Vão ter mais aulas que a gente vai falar sobre isso, né, Ju? Vamos fazer mais uma aula sobre isso depois, falando de limpeza energética para ajudar todo mundo. Isso mesmo, Gui. E é isso, gente. Gostaram do conteúdo? Qualquer coisa, nos procurem, falem com um de nós, que nós podemos ajudar nesse aspecto. Sim. Temos bastante dicas legais aí para ajudar. Converse com a gente que a gente vai estar à disposição sempre, tá? Vamos dar um tchauzinho para eles, Ju? Gente, um tchauzinho para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.